Apoia na mesa, com a mão livre. Bem, a questão, como a Miriam falou, são muitos artigos, né? São quase 60 páginas aqui, então vou só, a gente está encaminhando o documento já com todas as verificações. Tem algumas verificações até de cunho, formatação do texto. O texto fala lá de uma forma meio truncada, a gente deu uma corrigida, né? Como, por exemplo, a parte de... Usa-se muitas vezes repetido uso público, tá? Ou uso privado. O certo, no nosso modo de ver, é uso coletivo, público ou privado. Pronto. Então, todos os pontos onde houver a questão de direito ao acesso será sempre em relação a espaços de uso coletivo, público ou privado. Como a Mirella já havia adiantado, a sugestão, nós fizemos lá para aquela ferramenta que você tem do Word, lá nós fizemos uma leitura de quantas vezes a palavra pessoas com deficiência está repetida no texto, daria mais ou menos uma redução de 5 páginas no texto. Só trocando pessoa com deficiência por PC, D ou PMS. Posso fazer esclarecimento? Eu não posso fazer isso na lei. Não. Do ponto de vista da técnica legislativa, isso está errado. Eu não posso fazer isso. Assim como eu não posso usar parênteses, eu não posso abreviar. Né? Você às vezes até pode colocar a sigla. Mas aí o glossário pode ser criado e tirar as definições do Também não. Também não. Eu estava para te fazer esclarecimento, isso do ponto de vista da técnica legislativa e colocar. Você não vê nenhuma lei com glossário no final. Não, deixa eu ver o que você. Não. Só está no corpo da lei. Não, desculpe, mas a própria 5296, o decreto, ele tem um glossário Mas está no corpo. Sim, mas ele pode dizer assim, das disposições, das características do documento, você pode fazer um resumo, porque ele tem vários textos que estão repetidos várias vezes durante toda a lei. Só nessa repetição de 2, 3 parágrafos que tem em cada artigo, você reduziria laudas e laudas no corpo da lei. Então, comparando esse estatuto com o 5296, que para nós é a principal ferramenta, o 5296 dá 10 páginas, isso aqui são trocentas páginas, né? Então a gente poderia reduzir bastante. Bem, quando ele fala da questão ali de concepção e organização, ainda no artigo 134, né? Inciso, eu não sei que agora está diferente da tua numeração, tá? O 9, concepção, organização, implantação e integração dos veículos, de infraestrutura de todo o sistema de transporte coletivo, público ou privado, aos requisitos de acessibilidade estabelecido na legislação dos demais normas de acessibilidade em vigor. Então ele fala de transporte coletivo. Como é que fica essa questão no transporte individual, tipo táxi e van? Tá? Então, transporte coletivo. O táxi não é coletivo. O táxi é transporte público. Pois é, então tem que ver se ele fala de transporte coletivo. O transporte coletivo abarca uma série de transportes, não é só ônibus, por exemplo. Acho que tem que ter uma definição lá esclarecendo bem isso aqui, né? Quando ele fala também no inciso 7, reserva de espaço e lugar específico para pessoa com deficiência, considerando suas especificidades em teatros, cinemas, auditórios, salas de conferência, museus e ambientes de natureza similar. Eu acho que deveria definir o percentual para a PCR no inciso 7. Reserva de espaço e lugares específicos. Tá? Deveria definir o percentual para a PCR, é que nem a tabelinha que tem na NBR 950. Se você incorporar, inclusive, no texto desse estatuto, eu sei que a norma, a partir do momento que ela está citada na lei, ela passa a ter valor legal. Né? Então, se você incorporar a NBR 950, a tabela de percentuais em relação ao, por exemplo, aqui tem 100 lugares, 1% para PCR, 1% para PML, né? Então tem o PO, pessoas. Isso é vírgula conforme NBR. Conforme NBR 950, isso. Bem, várias vezes, né, o parágrafo 2º do artigo, desse mesmo artigo, ele cai de novo na questão de definições, né? Considere edificações de uso público. Então, várias vezes, o artigo 136 inteirinho é de definições, tá? Então, eu acho que poderia ser suprimido ele como artigo e incluí-lo na questão das definições. Ele vai até o final do artigo 137. O artigo 138, ele fala lá do atendimento prioritário. Todas as agências e postos bancários, inclusive de crédito financeiro, instituições similares, estabelecimentos de espaços culturais, estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de espaços esportivos, menos órgãos públicos.
Eu acho que tem que incluir aqui nesse texto, inclusive órgãos públicos devidamente estabelecidos no Paraná ficam obrigados a dar atendimento prioritário. Ele fala de todos os particulares, do privado, mas não fala do público, né? No 141 a mesma coisa, né? Fala de terminais rodoviários, estações de transporte, da adequação dos guichês, porque no órgão público também tem um guichê. Você vai lá no fórum, tem um guichê de atendimento. Você vai na prefeitura, tem um guichê de atendimento. Ele fala aqui dos correios, hotéis, agentes bancários, e novamente não fala órgãos públicos. Não sei se isso aqui está no meio do texto aqui. Quando ele fala no artigo 147, torna obrigatório no âmbito do Estado do Paraná a disponibilização de ao menos 2 cadeiras de rodas nas agências bancárias. Teria que colocado aqui cadeiras de rodas de boa qualidade dentro das normas técnicas e de segurança. Eu falo isso com propriedade porque há 2 semanas atrás eu fui dar um curso de capacitação e acessibilidade no Museu Oscar Niemeyer e a cadeira não rodava. E a outra caía. Tá? Aquelas cadeirinhas de campanha política. Né? Então tem que ser cadeiras dentro das normas técnicas e de segurança. Oi? Oi? É verdade. Ó, no artigo 150, dos assentos nas áreas de embarque e desembarque, está lá escrito: serão assegurados às pessoas com deficiência participação no percentual de 10% dos assentos reservados na área de embarque e desembarque dos terminais rodoviários. Não fala nada em local demarcado para cadeira de rodas. Isso também está na NBR 950, tá? Obrigatório a demarcação no piso, o símbolo internacional da acessibilidade e a garantia, como por exemplo o caso, né, estão ali agora a Mirella e a Lila, tá? Obrigatoriamente a Lila tem que ter um espaço ao lado dela, permanência integral, o tempo todo ao lado dela, para suprir qualquer necessidade. Então falta aqui nesse item, por exemplo, eu até fiz uma sugestão: a cada 100 lugares deverá haver 3 espaços demarcados com ossia, mais um assento para acompanhante. Quando você entra no ônibus, é aquele banquinho escamoteável, esse banco é de uso exclusivo de acompanhantes, entendeu? Isso nas áreas de embarque e desembarque. Bem, como eu falei naquela hora, né? A seção 3 trata dos edifícios públicos da administração direta e indireta. Aí lá no artigo 156, o sistema penal do Estado deverá possuir instalações de celas aptas, só se for para o Carlinhos Cachoeira, né? Continuar administrando, porque isso não faz parte da administração do Estado, né? Sistema penitenciário. Inclusive a Secretaria de Justiça é responsável por todo o sistema penitenciário do Estado do Paraná. A administração? Departamento penitenciário. Fiquei escondado de saber que a penitenciária continua sendo a administração do Estado. Claro, todas elas. Todos os penitenciários do Estado. Todas. Tá bom, está explicado. Deixa eu ver aqui no artigo aqui, esse aqui. Artigo 157. Nas áreas internas ou externas de edificações destinadas a garagem e estacionamento de uso público deverão ser reservadas vagas. Não fala de quantidade, não especifica um número. Nossa sugestão: 5% das vagas serão no mínimo uma. Porque nós queremos garantir que haja, não só para a pessoa com deficiência permanente. Eu trabalho no SAC porque eu já tive uma deficiência temporária. Tá? A primeira vaga demarcada da Universidade Católica do Paraná foi minha. Eu sou do tempo, não era da PUC, do UCP. Tá? Porque eu ia para a faculdade com a perna engessada até quase o umbigo, e o único carro que eu conseguia dirigir na época era o Galaxy Landau. Tá? Então você tinha que ter uma vaga demarcada. A primeira vaga demarcada foi minha. Eu usei por um pequeno espaço de tempo, mas eu precisei. Então, se você for dimensionar a quantidade de vagas apenas para as pessoas com deficiência permanente, você está excluindo todos os 75% de leitos hospitalares ocupados por motoqueiros hoje. É o número que a gente já chegou a uma conclusão que cumpriria ao estabelecido pela demanda hoje do mercado. Né? Sindicato dos Arquitetos, CREA, são 11 anos trabalhando nessa área. Né? Tá? Então estamos sugerindo 5%. Os edifícios, inciso 9, né? Desculpe, quarto. Os edifícios deverão dispor pelo menos de um banheiro acessível, distribuindo seus equipamentos acessórios de maneira que possa ser utilizado por pessoa com deficiência. Então faltou especificar que deve ser um banheiro acessível por andar. Incluindo tudo seja acessível, né? Se a gente for adotar um desenho universal nas próximas construções e reformas, não existe mais banheiro não acessível.
todos os banheiros. Pode sim, melhor ainda. Essa proposta que eu acho que é mais adequada. Certo. O artigo 158 ele fala dos locais de espetáculo, conferências, aulas e outros natureza que virão dispor de espaços reservados para a pessoa que utiliza cadeira de rodas. Bem, pergunta onde que a Mirella normalmente se senta quando vai ao cinema ou no teatro. Na fila do gargarejo. Tá? Então, no nosso ponto de vista, deverá ser incorporado no texto em diversos pontos do local, do espaço, com visibilidade garantida. Eu até copiei e mandei para você um artigo da onde que era. Falava exatamente disso. Uma resolução, né? Tá. Então, demarcar em diversos pontos do espaço, né? Locais demarcados com visibilidade garantida.